A gente já está em contato agora, inclusive, aqui com o professor Oscar Vilhena, que ajuda a gente a traduzir isso tudo que está acontecendo. Agradeço demais a presença do senhor com a gente. Professor, queria começar te ouvindo sobre essa junção de notícias que a gente tem aqui, desde a manifestação do presidente Lula se posicionando mais firmemente sobre a situação de Dias Toffoli, os depoimentos acontecendo agora que já foram para um período mais encurtado, na esteira das decisões do Toffoli, na opinião do senhor que a gente tem agora, como que a gente chega nessa semana na discussão de impedimento ou não dele? Um bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Veja, eu acho que as notícias são muito graves, né? Aqueles que acompanham os tribunais há mais tempo já tinham essas informações a respeito tanto da advocacia de familiares. Isso começou, infelizmente, no STJ há muitos anos, né? E hoje também chega ao Supremo Tribunal Federal. Isso cria problemas enormes de integridade, cria problemas também de disparidade de armas entre as partes. Né? As partes, uma é atendida por alguém. Veja, e nós nem precisamos ter um favorecimento específico, mas só a suspeita de que haja um favorecimento, isso já retira a credibilidade da decisão judicial e, portanto, do tribunal que a proferiu. Então, é muito ruim. Eu acompanhava aqui o Josias antes de entrar. Isso decorre, em grande medida, de uma decisão profundamente equivocada do Supremo Tribunal Federal em 2023, que afastou um artigo do Código de Processo Civil que impedia exatamente que juízes julgassem casos onde familiares fazem parte das bancas que defendem essas causas. Né? Então, foi um problema que se avolumou nos últimos anos em face desse erro do Supremo Tribunal Federal. Ora, Oscar, nós vamos ter hoje 8 depoimentos no caso Master. Né? Afora as atipicidades, né? Depoimentos vão ser feitos presencialmente ou por videoconferência no Supremo e não na Polícia Federal, dentro daquela linha do ministro Dias Toffoli de levar tudo rigorosamente para o Supremo, né? Mas serão 8 depoimentos que não têm conexão com o motivo que levou esse caso para o Supremo. Porque esse caso foi içado da primeira instância para o Supremo por conta de um contrato de uma transação imobiliária do Daniel Vorcaro, o banqueiro falido do Master, com um deputado federal, o João Carlos Bacelar. O negócio não se concretizou e a Polícia Federal diz que o tal deputado, o deputado Bacelar, não está sob investigação nesse caso. E os depoimentos desta segunda e da terça vão reforçar isso, porque nenhum dos depoentes tem nenhum vínculo com esse parlamentar. Então é possível até que surja no curso da investigação um ou outro detentor de foro por prerrogativa de função, mas hoje não tem foro privilegiado nessa investigação. Acha que isso, confirmando-se essa tendência nos depoimentos, reforça a conveniência de devolver o caso à primeira instância? Esse elo, ou a ausência de elo, com alguém que tem a prerrogativa de foro, dificulta a manutenção desse caso no Supremo, ou você acha que pode continuar lá? Não, eu acho que esse caso jamais deveria ter subido ao Supremo Tribunal Federal. Já me manifestei publicamente sobre isso. Né? Veja, nós tivemos uma situação traumática ao país, que foi a própria Lava Jato, onde, evidentemente, a República de Curitiba muitas vezes investigava pessoas que estavam fora da sua alçada, ou seja, do seu foro, invadindo, inclusive, competência do Supremo Tribunal Federal. Então, isso criou uma ação muito reativa, né, de que o juiz de primeira instância tem que tomar muito cuidado para não invadir competência dos outros tribunais, especificamente no caso do Supremo Tribunal Federal. Então é natural que, havendo o envolvimento de um deputado, ou o indício do envolvimento do deputado, se informe ao Supremo Tribunal Federal desse envolvimento. E é até plausível que o Supremo peça para que o processo suba, avalie, e ele pode tomar 2 medidas, que têm sido, vamos dizer, a jurisprudência do Supremo. Fatia. Se a presença daquele que tem foro de prerrogativa de função, no caso um deputado federal, é central, o
processo fica. Se ele é absolutamente marginal, é um caso episódico, é um contrato, bom, ele pode até ser apartado daquela investigação e o restante da investigação, o cerne da investigação, permanece em primeira instância, né? Então, esse é o ponto que me parece claro nesse processo, como você já informou. Quer dizer, é absolutamente marginal esse contrato com o deputado federal, portanto, não há razão pela qual esse processo devesse ficar no Supremo Tribunal Federal, né? A outra coisa que me parece importante, quer dizer, é a questão da discricionariedade investigativa da Polícia Federal. Quem toma medidas estratégicas de investigação é a polícia, não é o judiciário. O judiciário não é um órgão investigativo, né? O fato de você ter a supervisão da investigação por um juiz, seja em primeira instância, seja no Supremo Tribunal Federal, não significa que o juiz deva ser aquele que toma as decisões de investigação, até porque isso iria contaminar a sua possibilidade de julgar com imparcialidade, tá? Então, veja, ele preside para quê? Para que não haja violação de direitos no processo de investigação. Então, nós temos duas discussões aí: competência da primeira instância, que, ao meu ver, está sendo indevidamente levada ao Supremo, o juízo natural está sendo rompido, e a segunda coisa é a competência da Polícia Federal, que vai decidir a ordem pela qual ela vai fazer os interrogatórios, ela vai apresentar as provas. Então, essa é uma discussão que a polícia tem a competência para discernir. Se violou direito, aí sim o juiz interfere. Professor, na linha do que o senhor traz, queria te ouvir sobre a entrevista que a gente teve do ministro Edson Fachin para o Estadão, em que ele trouxe uma fala forte sobre o Código de Conduta e a defesa dele para o STF, dizendo que ou nós nos autolimitamos ou poderá haver uma limitação de poder externo. Eu queria te ouvir sobre essa fala e entender no ponto em que estamos das críticas e casos em torno do ministro Dias Toffoli. Como que a gente pode ver que vai ficar a imagem do STF enquanto Toffoli for relator do caso Master? O ministro Fachin tem uma grande vantagem, porque ele tem mantido uma postura, desde que chegou no Supremo Tribunal Federal, irretocável, e sempre dizendo coisas muito consistentes. E ele tem dito, né, que o Supremo tem que se autoconter há muito tempo, quer dizer, antes de chegar à presidência do Supremo Tribunal Federal. No caso relativo ao julgamento do Código de Processo Civil, esse dispositivo sobre a suspeição e os impedimentos, ele foi dos derrotados. Quer dizer, então, o ministro Fachin tem uma grande consistência. Eu acho que o importante desta entrevista hoje no jornal Estado de São Paulo foi a clareza com que ele expressou isso. Ele disse com muita clareza: olha, eu sou favorável à adoção de um código de conduta, essa tem sido a tendência das cortes constitucionais ao redor do mundo, não porque seja uma moda, mas porque essas cortes se tornaram muito mais expostas nos últimos anos, até em função da polarização. Ou seja, tudo que cai no Supremo, ou na Corte Alemã, ou na Suprema Corte Americana, é polêmico e, portanto, os juízes ficam muito expostos. Daí a necessidade de regular essa exposição. E ele, então, com clareza diz isso e diz: olha, e o debate interno não tem sido fácil. Quer dizer, há 3 ministros que se manifestam contrários, porque entendem que isso já está difusamente regulado pela legislação brasileira, e os outros que entendem que seria fundamental, mas que esse é um momento delicado, em face da eleição. Então, eu acho que o ministro está lutando com armas muito, muito consistentes à trajetória dele, ou seja, a transparência. Ele está dizendo que ele está em minoria, ainda assim ele acha que ele está correto e, eventualmente, ele poderá convencer os outros, né? O ministro Dino tinha uma frase fabulosa num debate com o ministro Alexandre de Moraes: falou: ministro, o senhor é muito inteligente, o senhor vai se convencer de que a razão não está do seu lado. Então, eu acho que é isso. O Código de Conduta irá ser aprovado mais dia ou menos dia. Hoje, as condições não parecem as mais favoráveis. E eu acho muito interessante. Um dos argumentos mencionados pelo Fachin nessa entrevista, com referência à argumentação dos seus colegas que são contra a adoção do Código, não, já tem a lei da magistratura, a LOMAN, e ali já há normas de conduta dos ministros, não há necessidade de um código, né? E outros dizem que não, está em ano eleitoral, é muito ruim discutir isso, né? O fato é que o Supremo já está na berlinda, já está pendurado aí de ponta cabeça nas manchetes, e a eleição vai acentuar
esse processo, né? Então, diferentemente do que dizem esses ministros, a eleição é um fator a mais para que o Supremo se autocontenha, que leve adiante esse debate, né? Agora, o que eu queria ouvi-lo, Oscar, se acha também que o código, se não há perspectiva de punição, porque havendo o código, como hoje já há a LOMAN, e muitos transgridem a LOMAN sem que nada aconteça, né? O código vai resolver, a simples adoção de um código vai inocular esse germe da moralidade ou da contenção no Supremo? Olha, sem dúvida nenhuma que um código em si, nem a Constituição em si, tem sido obstáculo a quem quer violar a Constituição do Brasil, o Congresso, o presidente, a população, enfim. Veja, a lei ela não se impõe por si mesma, né? É importante que isso seja dito. Eu vou pegar o caso, Josias, do Código de Conduta da Suprema Corte Americana, a Suprema Corte mais antiga do mundo, mais prestigiada do mundo, que depois de alguns escândalos que envolviam coisas semelhantes ao que aconteceu aqui no Brasil, e também participação política de ministros, engajamento partidário de ministros, né, assumiu um código de conduta. É interessante que no prefácio ela diz o seguinte: muito embora parte das medidas que estão sendo aqui propostas já esteja presente na legislação, ela não nega que isso está na legislação. O que é importante é que os ministros assumem o compromisso de obedecê-la, ou seja, ele tem um componente que é altamente moral, né? Mas mais do que isso, ele passa a ser um compromisso exposto à sociedade, publicamente. Os ministros serão cobrados por isto, né? Então, me parece que é um mecanismo que oferece uma maior facilidade de controle social, né? Quando nós pegamos esses 1.900 casos que vocês apresentam aí, né? Veja, hoje não é ilegal. Não é ilegal, né? Porque o Código de Processo Civil, o específico dispositivo relativo a isso, não proíbe, né? Então, nós teríamos sim vamos dizer, um avanço no sentido de deixar muito claro à população, e os códigos têm essa clareza de linguagem, o que pode e o que não pode. Pode pegar carona em avião, pode ir à festa, pode receber honorários por palestra, todas essas coisas seriam descritas e, portanto, o seu trabalho, nosso trabalho como acadêmicos que acompanham, teria um parâmetro claro e a população poderia, de certa forma, cobrar, tá? Então, me parece que seria um avanço, não acho que resolve tudo, a resolução desse problema derivará de uma mudança de cultura, né? O que a gente acompanha na Alemanha é que, de fato, algumas condutas que eram comuns, especialmente dos ministros com viés acadêmico, participando de seminários fora da Alemanha, grandes viagens, etc., isso reduziu porque o constrangimento passa a ser exposto publicamente. Então, é um passo importante que deve ser dado. Professor, e só rapidamente para a gente fechar a conversa, acho muito importante quando você destaca a clareza da fala do ministro nessa entrevista. Quando a gente está falando do Código de Conduta, o Brasil como um todo está preparado para essa leitura? O que falta nesse debate para a gente entender essas questões em torno da imagem de uma Suprema Corte, com todos esses exemplos internacionais que estão sendo dados? A autoridade de qualquer tribunal, ela depende não só do tribunal se demonstrar independente, imparcial e íntegro, não só de ser independente, imparcial e íntegro, mas como se demonstrar, né? Eu acho que no Brasil hoje nós estamos andando em gelo fino. Por quê? Porque uma parte da população se coloca contra o Supremo Tribunal Federal porque ele exerceu virtuosamente a sua responsabilidade de defender a democracia, né? E todos aqueles que apoiavam o golpe, etc., se voltaram contra o Supremo Tribunal Federal. Mas, ao mesmo tempo, todos aqueles que têm um pensamento republicano, que exigem que as coisas públicas sejam tratadas com rigor, com integridade, com transparência, estão se apresentando para criticar posturas do Supremo Tribunal Federal. Então, eu até entendo que o Supremo esteja reagindo nesse momento de uma maneira um pouco atabalhoada, né? Porque ele está sob um fogo cruzado. Mas eu acho que ele precisava fazer uma distinção entre aquilo que são agressões
à instituição constitucional como bastião da democracia e outros que são críticas construtivas a posturas inadequadas desse tribunal. E sem que ele seja capaz de fazer essa distinção e se fortalecer do ponto de vista da integridade, ao meu ver, ele vai ficar cada vez mais vulnerável àqueles que querem destruir a instituição Supremo Tribunal Federal enquanto guardião da Constituição. Separação aqui mais do que Só importante. Por favor, Josias. muito rápido. Você que observa essa cena jurídica a partir da tribuna acadêmica, né? Qual deve ser a advocacia é uma atividade que pode ser muito lucrativa, né? Mas quem faz uma opção pela magistratura sabe o que está fazendo, né? E sabe que não vai ou não deveria enriquecer nessa atividade, né? O que é que deve distinguir um magistrado de um advogado que está no mercado e que pode, enfim, exercer a sua atividade com esse viés mais mercantilista? Por que que um juiz tem que ser mais contido? Peloso, que participa da comissão da OAB, da qual eu tenho a honra de participar, ele fala isso, quer dizer, a vida de um magistrado não é uma vida de enriquecimento, o contrário, uma vida de funcionário público. Eu tinha que fazer conta todo final do mês para ver o que meus filhos podiam ou não podiam fazer, né? Eu acho que nós temos que ter clareza hoje, magistrado de primeira instância ou do Supremo Tribunal Federal é uma vida de servidor público e tem uma remuneração digna de um servidor público num país como o Brasil. Essa tinha que ser a perspectiva. Não há vantagens decorrentes do cargo. Ao contrário, o cargo de magistrado é um cargo que impõe ônus. Tá? Bom, a atividade da advocacia, embora seja delimitada por regras éticas muito claras, e o número de advogados afastados da OAB aqui em São Paulo, pelo menos, é bastante grande todos os meses, né? Agora, ela é uma atividade de risco. Você, quando entra com uma ação ao lado de um cliente, você corre o risco de perder essa ação. Você muitas vezes trabalha 5, 10 anos para chegar no final do dia e não ter nenhuma remuneração pelo serviço. Então, ela exige um empreendedorismo. E quando você faz parte de uma ação que é vitoriosa, você será remunerado, né? Então, veja, e o número de advogados que são muito bem remunerados no país é muito pequeno, né? Eu sempre, como alguém que está na academia e, portanto, ensinando jovens advogados há muito tempo, que é como o futebol, né? Existem alguns que ganham muito bem, mas existe uma enorme quantidade de jovens advogados que não são muito bem remunerados. Então, nós temos que, uma é uma atividade de risco, é uma atividade que tem um grau de empreendedorismo e tem regras éticas. Aqueles que descumprem também devem ser punidos por descumpri-las. E a atividade de juiz, não. Essa é uma atividade de servidor público, onde a integridade ela é indispensável e a remuneração ela está estipulada anteriormente. Você já sabe quanto você vai ganhar do primeiro ao último dia da sua vida, inclusive a sua aposentadoria. Não é uma atividade para quem tem avidez de ganhar